Então, gente, retomando, é isso. É, a gente precisa se apropriar do nosso direito de ter prazer, de entender que está tudo bem ter prazer, que está tudo bem a gente querer também auxiliar nossa parceria a ter prazer também, mas a gente não pode, de forma alguma, calar, abafar o nosso prazer para o prazer do outro. Isso não é justo com a gente mesmo, tá? Então, assim, o nosso prazer tem que vir também, e eu até digo que primeiro, no sentido de que se algo não é prazeroso para você na relação sexual, é importante você delimitar isso. Por quê? Porque não é justo aquele momento de conexão entre duas pessoas, ela pede uma cumplicidade que, se você não tiver a intimidade, você está no momento mais íntimo, né? Vamos combinar que um momento de relação sexual é um momento de muita intimidade entre duas pessoas. E eu não estou querendo aqui fazer apologia a sempre só relações duradouras, com amor. Gente, é real. As mulheres hoje, elas estão muito mais abertas à situação de transar no primeiro encontro. Teve ali um lance, uma conexão, uma química, e essa mulher não tá mais com aquela preocupação do que vão dizer, ela quer satisfazer o desejo dela, né? Então, assim, nem sempre você vai ter relação com pessoas já que existe uma cumplicidade, que existe uma intimidade, né, já construída ali, um vínculo construído. Mas o fato é que, mesmo que seja num primeiro encontro, não importa, é um momento de grande intimidade. E se é um momento de grande intimidade, você precisa ter abertura para dizer: olha, isso eu não gosto, eu prefiro assim, eu prefiro assado, só que você tem que se conhecer para isso, né? Então, o clitóris, ele é estimulado muito, muito facilmente pelo toque aqui na cabecinha dele, né? Essa é a via mais rápida e fácil mesmo de acessar esse prazer gigante. Pensa, o dobro de terminações nervosas aqui em relação ao pênis. Mas, durante a penetração, seja lá do que for, como eu falei, a gente também tem um estímulo por atrito desse clitóris que está ali dentro. A mucosa do canal vaginal, ela está intimamente ligadinha aqui, ó. Pensa ele lá dentro, né? Então, no momento do atrito, também tenho, para os homens não ficarem chateados, eu também tenho o pênis aqui no consultório. Então, pensa que durante essa penetração, o pênis, ele está fazendo um atrito também, então o clitóris também é estimulado. Aí eu venho trazer uma coisa que realmente é algo que a gente precisa explorar, que ter um assoalho pélvico, uma musculatura boa, porque a gente tem os músculos mais superficiais da vagina, eles passam por cima do clitóris também, tá? E aí ele faz assim também do outro lado, e também tem um outro fazendo um teto não, um chãozinho para o Um clitóris, né? triângulo. Então é uma tenda mesmo, sabe? Um triângulo. Se a gente tem o entendimento e boa capacidade, a gente está treinada, né? A contrair essa região, quando eu contraio, só de contrair, eu tenho um estímulo nesse clitóris, porque essas fibras vão fazendo deslizamento nele. E aí, mais bacana ainda, né? Quando tem algo penetrando e eu contraio junto dessa penetração, eu vou aumentar a minha sensibilidade, então eu aumento o meu prazer. E de brinde, eu aumento o prazer do outro, porque tá com mais atrito também. Na relação sexual, não adianta. Quem já teve relação sexual sabe que não adianta colocar o pênis ali e ficar ali parado, estático. Nem para a mulher, nem para o homem isso vai dar prazer. Você vai conseguir aumentando a excitação com movimento, com atrito, com fricção, né?
Então, olha só a importância da gente ter uma boa musculatura até nesse momento. Então, a função sexual, ela também depende de uma musculatura saudável nesse sentido. E aí, eu estou falando de uma musculatura que consegue contrair e relaxar para poder fazer esse bombeamento. A ausência da capacidade de relaxamento, ou até mesmo a dificuldade, pode não ser uma ausência na capacidade de relaxar, mas pode ser uma dificuldade, um relaxamento muito demorado, pode levar a mulher a ter dor na relação sexual, porque é o contrário, como esse assoalho pélvico está muito tenso, ele fica fechando tudo, tá? E aí a mulher tenta penetrar um vibrador, tenta penetrar o pênis do companheiro, ou até em exame, gente. Eu tenho um paciente que tem dor na penetração, e até no momento de exames ginecológicos, ultrassom transvaginal, ou colher preventivo, que vai colocar o espéculo dói pra caramba. Então, eu tenho aqui para vocês verem, que eu acho que agora é o momento de mostrar, um kit de dilatadores, né, vaginais. Ele é gradual. Eu vou colocar o mínimo para vocês verem. Então, ele é como se fosse quase o meu dedo mínimo também, tá? Então, ele vai gradativamente. Tem o mínimo, tem o segundinho, e aí a gente tem uma variedade de diâmetros do dilatador. E aí a gente vai trabalhando as mulheres que chegam para mim com vaginismo, que é um nome feinho e que já foi até mudado, tá? Graças a Deus, hoje a literatura já tem um nome menos pejorativo, mas é porque eu vou falar o vaginismo, porque é o que ainda é realmente popular. Mas é síndrome dolorosa, que agora pega também síndrome dolorosa na penetração, né? Então, um termo mais técnico. As mulheres, eu já recebi aqui no consultório, mulheres com vaginismo, que na hora da avaliação eu não consigo introduzir esse aqui, ó, que é o mínimo. Então, ela tem uma impossibilidade de ser penetrada por qualquer coisa, até uma pomada vaginal, se ela tiver necessidade de usar, ela não vai conseguir usar. Então, assim, é algo muito sério, não dá para a pessoa negligenciar. E pode piorar. Então, se hoje a pessoa tem um vaginismo num grau mais leve, o não tratamento disso pode levar ao vaginismo num grau mais severo. E essa mulher ter comprometimentos mais sérios ainda, porque ela não conseguir fazer uma avaliação ginecológica, ela não conseguir usar uma medicação que ela precisa, pode levar a outros grandes problemas de saúde também, né? E olha Então, isso aqui é que a muito gente sério. precisava buscar uma profissional que é a psicóloga, né? Porque muitas vezes isso daí Sim, é um tabu da infância, é o jeito como foi com certeza. criado. Eu quase sempre, viu, Mayara, eu peço para a pessoa fazer um acompanhamento psicoterapêutico em paralelo à fisioterapia, tá? Porque muitas coisas a gente não vai conseguir abordar da noite para o dia e fazer a pessoa virar a chave de uma vez. E ela pode provavelmente precisar de um acompanhamento multidisciplinar e mais prolongado, né? Tudo vai depender de como a pessoa vai recebendo essas orientações. Então, a função sexual, ela é super importante a gente entender que a gente precisa de um assoalho pélvico funcional, que saiba contrair, fazer contrações rápidas para estimular esse tesão. Quando a gente começa a ter ali um carinho, um beijo e tal, e começa a ter vontade de estar mais intimamente com alguém, a gente já pode ir fazendo contrações ali para intensificando essa libido. A libido, ela não necessariamente é algo que você vai ter lá em cima o tempo todo. Todo mundo tem problema, ninguém vive uma vida mar cor-de-rosas. E aí, se a gente também não faz uma busca ativa de dizer, não, eu quero ter momentos legais de prazer com quem eu tô. Então, tá meio frio, tá meio frio que eu digo o relacionamento, né? Esse desejo. Tá meio, né? Na rotina, a gente tem recursos para poder também fazer o nosso corpo e nossa mente
começar a pensar mais e melhorar essa libido. E aí tem outras atuações, né? A gente tem que ver se a pessoa está usando alguma medicação também que inibe a libido, inclusive anticoncepcional, tem muito anticoncepcional, coloca a libido lá embaixo. Nível de testosterona em homem e em mulher, né? Às vezes até pelo Exatamente, sedentarismo pode cair a testosterona de exatamente. ambos. Exatamente. Então, a medicação, a alimentação influencia, no meu ponto de vista, influencia, porque se a pessoa também não está tendo uma alimentação que dá energia, que dá vigor para ela vai estar o tempo todo no estado de cansaço, de fadiga, que ela só quer, quando ela pode, ela quer dormir. Ela não quer perder tempo. Anêmica. Anêmica, então assim, por isso que eu falei bem no início, é um bem-estar biopsicossocial, saúde é isso, tá? Então a gente tem que olhar para tudo isso. E aí, por fim, a função reprodutiva. A função reprodutiva, nem todas as pessoas vão necessariamente usufruir dela. Nem todo homem vai ser pai, nem toda mulher vai ser mãe, mas o fato é que nós temos a função reprodutiva pronta, né? Na maioria das vezes, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm alguns problemas com fertilidade, enfim, mas a gente tem, no geral, a função reprodutiva pronta para o nosso corpo, né? E aí, o que a gente mais trabalha dentro da fisioterapia para verificar a função ou disfunção que contribui ou dificultam isso, né? Vou começar com essa questão do preparo para o parto. Muita gente entende que só é válido, então, fazer fisioterapia pélvica na gestação se a pessoa deseja um parto normal. E, ó, sabe por quê? Porque agora vocês vão entender. Porque um bebê cresce independente de se ele vai sair pela vagina ou se ele vai sair pela barriga. E esse bebê que cresce, que aumenta o útero, que aperta a bexiga, precisa de um assoalho o quê? Forte, resistente, para lidar com esse crescimento. Então, eu tenho, sim, pessoas que já passaram comigo, que nunca tiveram parto vaginal, só foi parto cesárea, com incontinência. Porque não é o parto que vai dar incontinência. Então, eu não tenho que preparar meu assoalho pélvico só porque eu quero parir pela vagina e aí eu posso ter incontinência. Não, eu preciso preparar o meu assoalho pélvico para essa gestação, tá? Independente da via de nascimento do bebê. Eu ouso dizer, e com muita segurança, de que, na verdade, a gente deveria preparar o assoalho pélvico antes de gestar. Seria, assim, o top, tá? Mas, ok, eu sei que isso é o mais difícil para as pessoas, pensar, se planejar tão, né, antes, às vezes tem até uma gestação que pega alguém de surpresa, a pessoa não estava planejando que fosse naquele momento da vida, ok, é o que eu brinco, antes tarde do que nunca. Então, fazer esse preparo, ou antes, ou já durante a gestação, então você pode, se você está numa gestação de risco habitual, como é chamada, né, uma gestação saudável, toda gestação ela é classificada ou em risco habitual ou de alto risco, tá? Então, se é uma gestação saudável, uma gestação que se chama de risco habitual. Se você tem uma gestação de risco habitual, se você já estava fazendo alguma atividade e tudo mais, você só precisa pedir para a obstetra uma liberação para começar a fazer esse acompanhamento com a fisiopélvica, mesmo ainda, tipo assim, 10, 12 semanas de gestação, a gente já consegue trabalhar. Quando a mulher já começa precocemente a fazer esse trabalho, vai ser uma gestação muito mais, com impacto muito menor, muito mais reduzido no assoalho pélvico. E aí, tá, a importância de saber relaxar, porque vai mudar muito o padrão do xixi e do cocô na gestação, tá?
maioria das vezes na gestação a mulher fica constipada, e aí se ela já não tem um relaxamento muito bom, aí zica tudo. Então, a gente tem que focar muito no relaxamento por conta disso. A gente tem que focar em fortalecimento e resistência para sustentação e para evitar os escapes de xixi por esforço também. E a gente tem que focar nessa capacidade do assoalho pélvico alongar, se essa mulher desejar o parto normal, tá? Então, para quem deseja o parto normal, a gente tem um recurso, vou pegar aqui, pessoal que vem do Google, o Google sempre fala muito desse recurso, se chama Epinol. Ele é uma ferramenta que foi criada lá vou colocar assim o reloginho, foi criada lá na Alemanha. Esse meu é o modelo alemão mesmo, veio da Alemanha. E aí você introduz esse balonete, ó, você consegue fechar bem fechadinho, né, para introduzir. Ele tem, aqui dentro, ele tem uma parte bem firme. Aí a gente introduz ele, tem a fase correta para treinar o Epinol na gestação, tá? Não é qualquer fase. E aí a gente vai insuflando ele aos poucos, gradativamente, semana a semana. A gente vai dando essa propriocepção, né, essa sensação de alongamento gradativo para o assoalho pélvico. E a gente tem técnicas que a gente vai fazendo aqui junto para a mulher ir suportando um maior alongamento, tá? E aí, depois de 37 semanas, a gente já está trabalhando esse alongamento antes, aí a gente treina o ex-possível do Epinol. Então, eu vou conseguir simular, mas eu sempre explico, né, que tem, claro, muitas diferenças, mas a gente faz uma simulação que dá muita mais segurança para a mulher de ir para o parto normal, porque a gente vai fazer uma simulação de posicionamento, de respiração, técnicas respiratórias, que ajudam esse períneo a relaxar, porque na hora da saída do bebê eu tenho que ter relaxamento de musculatura, além do alongamento, e ela conseguir ter um expulsivo mais suave, evitando laceração dessa região, entendendo mais como que o assoalho pélvico dela se comporta junto com essa respiração para poder ter esse trabalho de parto mais rápido. Então, tem várias coisas aí para a gente dizer o quanto é benéfico. E, além de tudo isso, no pós-parto, quando eu tenho um treinamento já do assoalho pélvico antes, nesse pós-parto, a chance dessa mulher ter incontinência, dela ter problema de dor quando ela voltar a ter relação sexual diminui muito, porque aquelas fibras foram preparadas para esse estado de alongamento, mas também esse estado de relaxamento. A gente dá condições muito melhores para esse puerpério, que é essa fase que a gente chama depois do parto, né? Para que ele aconteça de uma forma mais fluida, porque já tem vários desafios que a mulher precisa lidar em relação ao que é cuidar de um bebê, que depende ali muito de uma mulher, da mãe, né? Então, assim, já tem várias coisas para essa mulher ter que cuidar no puerpério. Imagina se ela tiver com um assoalho que sofreu uma laceração maior ou sofreu episiotomia, porque daí a gente, fazendo uso do Epinol, e também, não só do Epinol, tá, gente? Mas a gente tem uma técnica que a gente faz no consultório, ensina as mulheres a fazerem de massagem perineal. Então, fazendo isso, a gente evita lacerações e a gente explica porque essa mulher, ela deve evitar ao máximo, conversar com o obstetra dela para que ela não tenha episiotomia. Que a episiotomia é o famoso pique, cortinho, que os obstetras fazem, dizendo que facilita a saída do bebê. É para Então, ajudar, assim, mas nesse caso seria melhor nem atrapalhar. Exatamente, porque, gente, é meio contraditório. Pensem aqui, né? Só seguir mesmo a lógica. Dizer que fazer um corte
vai prevenir uma lesão maior? Tipo assim, você corta para não lesar tanto? Não tem sentido. O que previne laceração e lesões maiores são um assoalho pélvico, não é um assoalho pélvico mais preparado e uma boa assistência na hora do parto, tá? Claro que eu sou, como mulher que já pari, como mãe, como doula, como fisioterapeuta pélvica, eu sou sim uma pessoa que levanta a bandeira para uma assistência ao parto respeitosa, e isso inclui que essa mulher não seja colocada em cima de uma maca, restrita no leito, porque parto precisa ter movimento, essa mulher não é para ficar parada, sendo bombardeada por soro, que só vai aumentar as contrações dela, muitas vezes em momento que aquele corpo não precisava ainda daquilo, ser bombardeada por toques toda hora ali, de profissionais que ficam fazendo toque desnecessário o tempo todo, e aí ela vai criando o quê? Ela vai criando memória de dor nesse corpo. Aí na hora de parir, essa mulher vai conseguir relaxar? Diz aí para mim se ela vai conseguir relaxar, se ela está se sentindo o tempo todo com dor, coagida, no ambiente que ela não se sente segura? Claro que não. Isso Invadida, né? dificulta, invadida, isso sim dificulta a saída de um bebê, de forma mais tranquila, tá? Então, lógico, esse assunto é pano para manga, pra caramba, mas sim, eu digo para vocês, tem profissionais sérios no Brasil que já fizeram já fizeram não, tá? Foi um vício de linguagem. Nem o médico, nem um profissional faz parto. Quem faz o parto é a mulher, tá? Se for parto normal, quem faz o parto é a mulher. Eu digo que é igual quem cozinha é o cozinheiro. Então, quem faz parto é quem pare, né? Então, assim, reformulando a minha fala, corrigindo o vício de linguagem. Eu conheço, tem sim profissionais sérios no Brasil, na nossa região do Vale do Paraíba, que há muito tempo não pratica mais episiotomia, tá? Entenderam que não há necessidade e as mulheres não têm lacerações graves. Por quê? Porque são profissionais que respeitam a fisiologia do parir, tá? Então, claro que a gente precisa de esse preparo do assoalho pélvico prévio, é importante, mas aliado também a uma assistência respeitosa, porque se a assistência não for respeitosa, sim, pode ter intervenções ali no momento do parto que favorecem uma laceração, tá? Então, eu acredito que eu abordei até acho que talvez em alguns pontos eu falei mais, porque são pontos assim muito importantes e que eu sei que pode às vezes ficar cansativo, mas vão ouvindo aos poucos, porque eu sei que é muita informação de uma vez só, mas é porque realmente quando a gente tem a oportunidade de levar esse conhecimento é muito, muito, muito valioso e a gente fica com vontade de falar o quanto a gente pode, mesmo, lógico, não aprofundando, mas tem aspectos que são muito importantes que a gente fica assim, nossa, eu não posso esquecer de falar sobre isso. E aí, fico à disposição para quem quiser me procurar, para pedir alguma informação extra ou qualquer outra coisa, fico à disposição. Espero que vocês tenham conseguido entender como que a fisiopélvica é sim uma grande aliada nessa saúde íntima e a gente conseguir começar a se olhar de forma também mais acolhedora para toda essa complexidade, mas essa beleza que é o nosso corpo, o nosso feminino, a nossa região íntima, que traz tantas coisas que são cruciais para uma vida com qualidade de vida, né? A gente não quer só viver, como eu digo assim, às Deixa a vezes vida a me gente levar. escuta, deixa a vida me levar, a gente escuta assim, mas sempre foi assim, nunca morreu, e tá vivo até hoje. E eu digo, gente, mas viver dessa forma, muitas vezes sem qualidade de vida, traz tantos aspectos também difíceis, aumenta os impactos sociais, né? Tem muita gente que
por causa de incontinência, acha que a única forma que ela tem é evitar sair, evitar ir para lugares, começam a aceitar o uso de fralda. Não, a minha única possibilidade é usar fralda, então eu não vou ter coragem mais de ir para uma reunião familiar em algum lugar, fazer um passeio. Então, sim, são aspectos emocionais e de impacto na qualidade de vida como um todo. Mulheres que têm dor na relação sexual aí, eu tive uma paciente que ficou 17 anos no relacionamento querendo se divorciar o tempo todo, porque não aguentava mais ter dor na relação sexual, ela tinha lesão mesmo no canal vaginal, por tanta dor, tanta tensão que ela tinha no assoalho pélvico. E ela passou por médicos no estado de São Paulo, no Paraná, e nenhum encaminhou ela para fisioterapia pélvica. Ela chegou até mim por pesquisa no Google, tá? Então, para a gente ver o quanto que isso é sério, né? Essa falta, muitas vezes, de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar dos profissionais. Então, essa mulher, ela não queria mais viver com o marido por dor. Então, olha o impacto disso na família inteira. Mulheres que, da mesma forma, não querem mais sair porque a bexiga sai, tem sangramento da bexiga, porque a bexiga chega a sair para fora da vagina mesmo, tá? Então, são muitas questões que impactam demais na vida como um todo das mulheres. Então, fica aqui o meu sincero agradecimento a essa oportunidade de levar trazer esse conhecimento para vocês, e é isso. Anne, nossa, que aula! Você entregou tudo. Muito obrigada. Eu sou uma fã do seu trabalho, porque você mostra o quanto a gente tem que se conhecer de uma maneira muito gentil. Não é aquele empoderamento agressivo, mas a gente percebe em você uma profissional acolhedora. Eu te admiro demais. Obrigada por estar aqui falando, né, disponibilizando o seu tempo. E eu queria até compartilhar com você que eu presenciei, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, eu tenho uma afinidade muito grande com mulheres, graças a Deus eu tive essa afinidade desde sempre. E muitas amigas conseguem relatar situações para mim, e eu me comovo com elas. Eu tenho amigas que chegaram a ficar deprimidas após terem um diagnóstico de bexiga caída, porque, meu Deus, eu tô nova, eu tô com bexiga caída, não tem mais o que fazer, vou ter que usar para sempre uma fralda, um absorvente nova, 40 anos. Teve caso de meninas que sonham em ser mães, mas que não suportam relação sexual por causa de dor. E eu já presenciei um caso da gente ir no cinema, eu e uma amiga, e ela fazer xixi no cinema, porque era um filme engraçado. Então, ou seja, isso impacta, olha quantos níveis, né? Psicológico, a sua relação de família, o seu sonho e até mesmo o social. Então, muito, Sim. muito obrigada por trazer esse conteúdo. Eu quero que Deus te abençoe imensamente. A Anne está grávida, gente. É uma mamãe que vai ser mamãe novamente. Graças, né? Que beleza. Está iluminada aí, trazendo muito conteúdo para gente. Obrigada, e com certeza é uma profissional referência. A gente também se encontrou na prefeitura, né? Foi ótimo perceber Isso. que a gente tem profissionais capacitados em todos os lugares. Aonde fica a sua clínica para atendimento, Anne? Eu atendo no Espaço Elabora, o arroba, né, o Instagram é exatamente esse, Espaço Elabora, uma paralela bem na altura do Hotel Ibis, na Avenida Independência, né, em Taubaté, então é uma região bem conhecida. A gente aqui tem um espaço acolhedor, a gente procura, né, que as mulheres se sintam muito respeitadas, e é um trabalho discreto. Eu sei que o meu trabalho ele exige discrição, então até por isso que eu sempre faço publicações muito discretas sobre melhoras de paciente, porque, né, a gente precisa ter essa ética profissional. Então, aqui o espaço ele é acolhedor, ele traz esse respeito, a essa intimidade, a essa região que merece esse acolhimento. Então, eu estou aqui alguns dias da semana,
O meu WhatsApp pessoal é o meu WhatsApp profissional. Eu digo que eu não consigo desvincular as duas pessoas, que eu sou uma só. E eu gosto, eu mesma, de fazer os agendamentos das mulheres, porque eu, até pela mesma sensibilidade de que é uma coisa muito íntima, eu não me sinto à vontade de delegar isso para uma secretária, né? Então, quando as pessoas me procuram, elas me procuram às vezes no WhatsApp, já, ainda com muita dúvida. Mas como que é o atendimento? Que tipo de roupa que eu preciso usar? Eu posso estar menstruada ou não? Assim, são várias coisinhas que a pessoa vai perguntando e que eu sinto que faz diferença eu já fazer um vínculo e um acolhimento dessas dúvidas, mesmo que a pessoa, por algum motivo, no final das contas, ela não possa agendar comigo, tá? Então, eu sou super aberta, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou em atendimento, mas a pessoa pode mandar, até a noite eu respondo, tá? Vai ter resposta. E lá na prefeitura também eu tenho um trabalho na Casa da Mãe Taubatiana, as mulheres conseguem chegar até mim lá com encaminhamento pelo SUS, tá? A gente tem uma fila de espera considerável, porque eu sou a única profissional no município que trabalha com isso. Então, eu não consigo. É um tratamento que não é o tratamento do dia para a noite, tá? Lá eu só faço, uma outra coisa importante de esclarecer, lá eu só faço atendimento de mulheres que já têm um problema. Justamente porque, como é uma demanda muito alta e só tem eu para atender, eu não consigo ainda trabalhar com prevenção, né? Então, eu não consigo ainda preparar, quer dizer, trabalhar gestantes para o parto, por exemplo, para que elas não tenham problema. É uma dor, mas infelizmente eu não consigo ainda absorver essa demanda. Então, lá tem uma fila de espera considerável, mas a gente vai dando o que a gente pode. Graças a Deus, eu já consegui atender muitas mulheres que não teriam também condições econômicas de passar comigo em consultório. Então, eu fico muito feliz de poder também me doar nesse aspecto social também, porque eu acabo recebendo mulheres muito simples também na prefeitura, que nunca tiveram oportunidade de sequer pensar em falar coisas como elas me falam dentro de um consultório, né? E então eu fico muito feliz. Tanto o consultório me traz uma realização de que eu posso trabalhar daquele jeitinho que a gente gosta, está montando consultório agora, é uma delícia. A gente vai trabalhando do jeitinho que a gente gosta, a gente vai dando nossa carinha, a gente vai personalizando o atendimento, cada vez mais que a gente entende que gosta de ir por tal linha. Então, aqui no consultório, eu consigo entregar aquilo que eu acredito enfim, com minha carinha mesmo. Mas na prefeitura eu também sou muito feliz de poder oferecer um trabalho que, mesmo que não seja super redondinho em tudo, mas está acontecendo e já ajudou muitas mulheres, mesmo que não tenham capacidade financeira para buscar de outra forma, né? Então, eu fico muito feliz de poder atuar nas duas vertentes. Parabéns novamente pelo seu trabalho, muito obrigada pelo seu tempo. E agora a gente vai compartilhar essas aulas e eu acredito que vai esclarecer o que muita gente tem de dúvida, porque foi realmente uma entrega total. Obrigada de coração, Anne. Obrigada a você. Sempre que precisar, conte comigo também, tá? Com certeza vai Puder ser a ajudar em minha alguma coisa. fisioterapeuta de indicação de referência. Espero ainda Tá bom. atender muitas mulheres e vamos trabalhar em parceria. E eu estou de olho no seu trabalho, que agora, daqui a pouco, você já está aí prontinha, né? Com tudo pronto Sim. aí para poder começar a atuar. Você já atua lindamente, mesmo antes de estar formada, imagina agora, né? Ai, Então, muito parabéns também obrigada. pela tua caminhada, viu? Obrigada. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.